Boa noite, pessoal, espero encontrá-los bem. Surgiu a tão esperada atualização do empregador web, como nós estávamos esperando desde o dia 17, e depois a segunda data foi dia 22 e continuamos monitorando no final de semana. Surgiu sábado 24, a partir de então passamos a fazer alguns testes da operacionalização disso e da funcionalidade de cada parte do novo layout. Para quem não sabe, o empregador web é a ferramenta que operacionaliza as prerrogativas da MP 9936, que é redução de contrato de trabalho e suspensão. Há uma previsão de uma segunda fase dessa atualização, tá? Ela está sendo feita em fases, é o que eu venho dizendo para todos. Há uma ansiedade porque surgem problemas, os colaboradores não recebem ou há divergências. Porém, o que nós temos que entender é que o governo vem trocando o pneu do carro com ele em movimento. Então, até que as coisas vêm funcionando, mas não deixam de ter casos que há peculiaridades que serão resolvidos com os reprocessamentos que estão sendo constantes ou com as atualizações, com as novas alternativas, como os recursos. O recurso que era a principal, o meu principal motivo de ansiedade, porque há alguns casos que só serão resolvidos a partir de recursos, ele não foi disponibilizado. Será disponibilizado numa segunda fase de atualização prevista para o dia 29. Prevista, porque, por exemplo, na primeira fase foi prevista inicialmente para o dia 17, depois jogou para o dia 22 e ocorreu no dia 24. Tá? Então está previsto uma segunda fase, uma segunda atualização para o dia 29. O que temos disponibilizado hoje? Temos disponibilizado um maior detalhamento, principalmente quanto aos históricos dos processamentos. Todos os processamentos anteriores, ele disponibilizou um detalhamento interessante das atualizações em vista dos reprocessamentos que estão sendo feitos de maneira constante. Abriu-se a prerrogativa de cancelamento. O que seria o cancelamento? O cancelamento é simplesmente a exclusão da comunicação, tá? É quando ela não é mais considerada, ela realmente é excluída, ok? Foi disponibilizado também alterações, seguindo as seguintes regras. Em casos de não processados, o que seriam os não processados? Como que tem ocorrido a partir de então? O governo tem trocado o status de não processados para processados a partir do 20º dia, tá? Então, a partir do período inicial, do termo inicial do acordo até o 20º dia, consta como não processado. Nesses casos não processados, hoje é possível, após a atualização é possível, alterar dados cadastrais menos CPF, tipos de acordos, tá? Por quê? Você pode fazer uma retificação do tipo de acordo escolhido na primeira comunicação. E como você está ainda nos primeiros 20 dias, os efeitos dessa retificação ainda serão para o primeiro lote, tá? Ainda serão para o mês vigente, não para o lote seguinte. E não para uma prorrogação ou para um segundo período, ok? É possível também a alteração de dados bancários, e também, como já dito, o cancelamento. Para os casos já processados, ou seja, casos que a partir da data inicial do termo extrapolam o 20º dia, aí normalmente os status eles são passados para há uma transição para já processados. Processados sim aparece no layout. Então, nos processados é possível a prorrogação dos períodos. Isso vinha surgindo uma ansiedade enorme por parte das pessoas, porque foi estabelecido o primeiro período, as pessoas recebiam, como vem recebendo, a grande maioria,
e o empregador estabelecia uma prorrogação, ou seja, quem fez, por exemplo, 30 dias de redução queria prorrogar por mais 30 dias. Isso não estava sendo possível, agora já é, tanto em caso de redução quanto em caso de suspensão. Um caso que está ocorrendo em inúmeras empresas. O indivíduo fez o primeiro período, hipoteticamente do dia 1º de abril ao dia 30 de abril. Tá? Recebeu bonitinho, logo teria que ter uma prorrogação no dia, eu falei 30 de abril? No dia 1º de maio. Na espera dessa atualização, hoje já é dia 25 e não havia a prerrogativa de prorrogação. Não era permitido isso pelo layout, pela ferramenta. Está permitido a partir de ontem, a partir de hoje, né? Porque foi ontem à tarde. É possível fazer, neste caso hipotético, essa prorrogação do dia 1º de maio, ou seja, com data retroativa? Sim, eles estão anistiando dessa cláusula, né, que era prevista na portaria, que estabelecia 10 dias. E é possível sim fazer essa comunicação, essa recomunicação, essa segunda comunicação ou comunicação de prorrogação com data retroativa. Nesse caso hipotético seria dia 1º de maio, aí seria um período de 1º de maio a 30 de maio. Mas nós já estamos no dia 25 de maio. Pois é, o processamento vai ser feito de maneira rápida para que habilite o crédito já no lote a partir do 30º dia, ok? Voltando aos casos já processados, incluem-se nesses casos alteração de dados bancários e cancelamentos. E também uma nova alternativa de reduzir vigência. Eles usam dessa nomenclatura na ferramenta. O que seria reduzir vigência? O empregador fez utilizou-se da modalidade de suspensão do dia 1º de maio a 30 de maio, preliminarmente. Porém, no 15º dia, a atividade dele voltou, ou por algum motivo ele quer fazer a cessação dessa comunicação. Já é possível. Há uma aba no novo layout onde utiliza-se da nomenclatura reduzir vigência, onde ele cessa essa comunicação original. Ele cita a data e aí todo o cálculo dentro da parametrização do sistema DataPrev será feito a partir daquele período, ou seja, 15 dias e o crédito respectivo. O que mais? Uma observação importante. Foi considerado por parte da DataPrev problemas em processamentos relativos aos primeiros períodos, como eu tenho alguns casos no escritório, de primeiros períodos, porque o que houve? Fizemos a comunicação do primeiro período, na sua grande maioria em abril. Foi possível ainda fazer uma prorrogação desse período, só que essa recomunicação da prorrogação, ela sobrepôs a primeira comunicação, logo ela sumiu do sistema, sumiu da plataforma, e nós ficamos sem comunicação alguma, ou sem informação, sem detalhamento, sem histórico algum dessa primeira comunicação. E o pior, o colaborador não recebeu. Tá? Então isso está previsto, não digo em todos os casos, porque cada caso segue um erro, segue uma divergência, ou enfim. Mas a DataPrev acredita que os reprocessamentos que estão ocorrendo semana a semana resolverão a grande maioria dos casos. E os casos que não forem resolvidos com os reprocessamentos ficarão e aguardarão a segunda fase da atualização, que terá a alternativa de recurso. Tá?
reprocessamentos. Também é importante que a Dataprev ela já vislumbra uma quarta parcela. Justamente essa quarta parcela seria exclusiva para casos de retificações e ajuste de valores, ou casos que foram reprocessados, não foram creditados na data correta, serão retificados na quarta parcela, decorrentes de erro de processamento ou das bases do governo. Tá? Amanhã, logo pela manhã, nós faremos a varredura de caso a caso para ver, principalmente nos detalhamentos, quais informações adicionais que aparecem, para que tome as providências individuais de cada caso. E os casos que estiverem processados, ou os casos que forem considerados para crédito em conta a partir desses reprocessamentos e a partir da atualização, coisas que antes da atualização, como eu disse, as primeiras comunicações simplesmente foram sobrepostas e sumiram da plataforma. Então, a partir dos casos de reprocessamento, onde estão considerados os créditos posteriores em conta, nós faremos os contatos com os beneficiários e eles, a partir de então, fica a encargo deles irem atrás desses créditos. Por que eu estou usando o termo irem atrás desses créditos? Por quê? O que vem surgindo também de problema é o seguinte: a título de créditos, preferencialmente o governo está dando preferência para créditos em contas poupanças. Por que contas poupanças? Porque o indivíduo invariavelmente tem uma dívida na conta corrente e, sendo creditado o valor, normalmente o banco quita ou parte ou de maneira integral essa dívida. E o governo não quer que isso aconteça. Então, o que ele vem em primeira instância é atrelando uma conta poupança a essa conta corrente já existente e informada, tá? Em segunda instância, usando a prerrogativa de contas digitais ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, o que eu recomendo é que a pessoa baixe os aplicativos dos respectivos bancos para verificar esses créditos. Em última hipótese, o governo está ponderando o que ele está chamando de voucher digital, que seria a geração de um voucher, né? E a pessoa, a partir da Caixa Econômica Federal, receberia esses valores. Tá? Outra coisa que está gerando muita divergência e é motivo de muita dúvida e preocupação é em relação à divergência de créditos, tá? Mediante a informação de salário. Os salários, a base do governo e da Dataprev está considerando os dados informados no CNIS do colaborador, que são alimentados por informações via e-social e invariavelmente RAIS e CAGED, em casos que ainda não foram substituídos pelo e-social. Então, por isso que é importantíssimo que que essas informações estejam bem precisas, para que não haja uma divergência desse tipo de problema e atualização. Quanto à validade da MP 936, que também está tendo muita dúvida e muito questionamento em relação a isso, porque a MP tem o seu rito de aprovação que daria a validade de 60 dias, ou tem a validade de 60 dias. Porém, tudo indica que ao longo dessa semana, porque venceria a validade agora em junho, ao longo da semana haja uma prorrogação dessa medida provisória 936. Permanecemos à disposição. Eu escolhi por já enviar ou já informar a partir desse vídeo sobre essas informações, porque amanhã, a partir das 8 horas, expediente normal, e as pessoas entram em contato já nos primeiros horários para que
tenham informações precisas dessa atualização. Permanecemos à disposição, conte com a gente para qualquer tipo de dúvida que vier a aparecer. Ok? Um grande abraço a todos.